no final do ano e pela primeira vez na minha vida eu vou simplesmente falar, eu fiz o que eu prometi. Não vou mentir pra vocês que eu não fiz tudo o que eu prometi, mas, cara, eu fiz 50% do que eu prometi no ano passado. O que é muito porque eu não fazia nada, entendeu? Os anos anteriores eu prometia muitas coisas, eu falava, não, eu vou pra academia, não, eu vou fazer isso, não, eu vou fazer aquilo. E eu não fazia, entendeu? Eu só não fazia. E aí chegava no final do ano, eu ficava frustrada, eu ficava chateada, eu ficava com raiva, eu ficava reprimida, eu não queria ir para os lugares. Muitas vezes a minha autoestima estava muito abalada, então, não sei, às vezes eu me comparava com as pessoas, e aí eu falo, cara, essa pessoa tá muito bonita e eu tô, sei lá, não vou. E eu não ia, entendeu? Então, tipo assim, aí eu fazia todos os planos, eu fazia essa meta. E aquela energia de final do ano, sabe? Família reunida, enfim, aquela energia que todo mundo tem, que o final do ano tem, né? E aí você fala, não, quer saber? Vai começar, eu vou pra academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí, passa uns 15 dias, você acaba não fazendo nada, passa meses, você não faz nada, aí tá no meio do ano, você não fez nada. E esse ano, pela primeira vez, eu vou chegar e vou falar, eu fiz alguma coisa. É sério, gente, é pela primeira vez. Porque esse ano passado, na verdade, eu falei que eu ia fazer vídeos pro YouTube e eu fiz vídeo pro YouTube. Eu falei que eu ia mais vezes pra academia e eu tô indo mais vezes pra academia. Eu falei que eu ia me cuidar mais em relação à saúde, eu estou me cuidando mais em relação à saúde, mas tipo assim, me cuidando de verdade. Eu falei que eu ia focar mais na minha área profissional e eu estou focando 100% na minha área profissional para o meu crescimento. Teve outras coisas também que eu fiz e que eu já coloquei como um feito, e teve outras coisas básicas que eu acabei não fazendo e tá tudo bem, entendeu? Eu sei que em comparação ao ano passado, eu fiz muita coisa. E o que é um lado, tipo assim, cara, bacana. Então, eu tô feliz. E a minha reflexão de hoje é justamente isso. Você continua escolhendo a vida que você diz odiar. Porque é engraçado como muita gente, eu me incluo nisso, tá? Diz que quer mudar de vida, diz que quer sair de onde está, mas no fundo continua escolhendo a mesma vida de antes. E assim, pessoal, não é porque a gente não gosta dela, é porque a gente se acostumou, e se acostumar com o que dói é o jeito mais fácil de não precisar encarar o medo do novo, entendeu? E muitas vezes a gente só tem medo, ou às vezes não é nem medo, é preguiça, procrastinação, enfim, tem muitas coisas que a gente pode falar. Eu não sou a pessoa mais adequada para estar citando isso, então eu vou falar sobre mim, tá? Eu só sei o seguinte: tem muita coisa que eu percebo, pelo menos na minha vida, eu acredito que na vida das pessoas, pelo menos nas pessoas que estão à minha volta, que a gente muda de cenário, mas continua o mesmo personagem. Você sai do emprego, mas continua tendo os mesmos hábitos que te travavam, sai de um relacionamento, mas continua se doando do mesmo jeito, sem limites. Enfim, abre um negócio novo, mas com a mesma mentalidade de antes, entende? E no fundo é o mesmo caminho, e a única coisa que muda é que a paisagem é diferente, entendeu? Aí eu sempre faço uma pergunta pra mim, e eu acredito que você pode fazer essa pergunta para você mesmo. Eu acredito que você deve fazer essa pergunta várias vezes aí durante o ano, que é: por que nada muda? Entendeu? Mas para mim a resposta é simples, porque eu continuo sendo a mesma coisa que eu era ano passado, que eu era todos os anos anteriores. Eu continuava sendo a mesma coisa. Esse ano eu mudei da água pro vinho e eu vejo a diferença que tá tendo na minha vida, entendeu? Mas, enfim, a gente tem a mania de achar que tá tentando, mas tentar é muito diferente de decidir. Tentar é acordar e pensar, hoje vai, e decidir é levantar e fazer mesmo quando não quer, entendeu? Eu só sei que essa parte é a mais difícil. Eu me coloco no lugar porque é difícil pra um caramba, tá? Porque, não sei, gente, é mais fácil reclamar do que mudar. É mais fácil culpar o cansaço, o tempo, a falta de sorte, do que admitir que às vezes a gente
mesmo se sabota. Eu só sei que a gente quer uma vida diferente, mas continua acordando na mesma hora, pensando nas mesmas coisas, andando com as mesmas pessoas, reagindo do mesmo jeito, e depois diz que o universo não ajuda. E novamente, eu era assim, entendeu? Eu vou falar que eu era porque eu mudei bastante, mas eu reclamava muito e eu sempre falava que eu queria uma vida diferente, mas eu continuava fazendo a mesma coisa. Essa é a verdade, entendeu? Eu só sei, pessoal, que mudar dói, tá? Mas eu percebi que o que dói mais é ficar parado, ok? Só que, tipo, parado é confortável, o velho é conhecido e mesmo que doa, você já sabe onde dói, entendeu? Eu só quero falar pra vocês que o novo assusta, o novo tira a gente do controle e é por isso que muita gente prefere continuar a vida que desodiar, porque pelo menos já sabe o roteiro, entendeu? Mas o problema é que esse roteiro ele não muda o final, ele continua a mesma coisa. E eu falo isso pra vocês porque anos anteriores eu fazia a mesma coisa o tempo todo, todos os anos, e o meu final de ano era sempre a mesma coisa, era sempre o mesmo sentimento. E esse ano eu mudei muitas coisas, eu mudei o meu roteiro, eu mudei o meu personagem, eu mudei as paisagens, né, o meu caminho, e esse ano eu estou assinando um final de ano diferente, tá entendendo? O que eu quero falar pra vocês é que eu quero que vocês reflitam que sabe quando as pessoas começam a mudar de verdade? É quando você decide agir mesmo sem sentir vontade, entendeu? É quando você entende que disciplina é amor próprio. Foi assim comigo, tá? Eu já me vi presa em ciclos que eu mesma criei, acordando, trabalhando, reclamando, dormindo. E no fundo eu sabia que nada ia mudar e se eu continuasse, enfim, a ser igual pro resto da minha vida, entendeu? E pessoal, pensa numa pessoa que reclamava, eu odeio acordar cedo, de verdade. Eu odeio acordar cedo assim, pesado. E eu também não gostava de ir pra academia. Só que agora eu acordo cedo e eu me acostumei a acordar cedo e eu agora não consigo dormir até tarde. E eu tô indo pra academia sempre. Continuo não gostando de academia, tá? Continuo odiando. Mas eu acabei criando uma forma de me sentir confortável no desconfortável. Não sei se faz sentido, mas é o que tá acontecendo comigo nesse exato momento. E um outro ponto é que toda vez que eu vou pra academia agora, aliás, toda vez que eu não vou pra academia, eu sinto que algo tá faltando no meu dia, entendeu? Eu sinto que eu falhei comigo mesma. E é uma loucura isso, entendeu? Eu só quero falar pra vocês que se você sente que tá preso na mesma história, talvez no mesmo ciclo, seja porque você ainda tá escolhendo o mesmo personagem, entendeu? A mudança ela começa quando você para de repetir, quando você escolhe não reagir igual. Esse é o ponto. Quando você escolhe agir diferente, mesmo que o medo ainda esteja ali. Porque é um spoiler da vida. O medo não vai embora, tá? A diferença do medo de hoje pro medo de amanhã é que o medo de amanhã ele muda o cenário. Ele não vai ser o mesmo medo de hoje, entendeu? É a mesma coisa do problema. O problema que eu tenho hoje, ele não vai ser o mesmo problema de amanhã. Muito pelo contrário, o problema de amanhã ele vai ser muito pior do que o problema de hoje. E assim por diante, entendeu? Porque o medo não some, não some, não adianta se iludir, ele não vai sumir, ele só vai piorar, porque quanto mais você cresce, mais desafios e mais, enfim, é isso, o medo não some. Ele só aprende a andar do seu lado, entendeu? E tá tudo bem, pessoal, tá tudo bem. Ele é só um lembrete de que você tá indo para um lugar novo, entendeu? Então, antes de reclamar da vida que você odeia, se pergunta: você realmente está tentando sair dela ou você está se acostumando no incômodo, ok? E lembrando, é sempre bom falar aqui que há apenas umas reflexões minhas da minha cabeça, tá? Tem dias que eu começo a refletir sobre um tema específico, às vezes eu tô lendo um livro e aí eu começo a
pensar, pessoal. Eu começo a refletir, eu falar, quer saber? Vou jogar no YouTube. E é o que eu tô fazendo nesse canal, tá? Então, se você gosta desse tipo de reflexão, não deixa de colocar aí o like e comentar, porque eu gosto de interagir. E, enfim, é apenas umas reflexões aqui que eu tô tendo. Pode ser sem pé nem cabeça. Pode ter muita coisa que não faz sentido, mas é apenas o que vem na minha cabeça, entendeu? E o que eu queria fazer, que eu queria falar pra vocês pra gente fechar, é que a vida que você diz hoje ela é feita das pequenas decisões que você continua tomando, tá? Então, enquanto você não mudar o jeito que você age, nada vai mudar ao seu redor. E voltando a lembrar vocês, eu era igualzinha até ano passado. E até todos os outros anos da minha vida eu era idêntica, eu não tinha. Esse é o único ano que eu vou chegar no final do ano, eu vou olhar no espelho e falar, uau, porra, fiz algo diferente, de verdade. E eu nem sei qual vai ser o meu sentimento no final do ano, mas de qualquer forma eu vou falar aqui pra vocês as minhas reflexões. Mas, enfim, a notícia boa que eu trago pra você é que você pode escolher diferente hoje, agora, você pode agir e provavelmente, mesmo que seja um pequeno passo, mesmo que ninguém veja, você vai estar fazendo a vida, construindo a vida que você deseja, entendeu? Então é assim, gente. A vida é assim, ela muda devagar, no silêncio, e toda vez que você escolhe o que te aproxima do que quer ser, vai ser. É basicamente isso. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. Se gostou, comenta aqui o que você acha. Lembrando, é só umas reflexões que vem na minha cabeça e eu só vou falando. Não tem nada assim que, enfim. Se inscreve no canal e é isso. Até mais, até o próximo vídeo.